Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes. Mulher que padecia por a vida de todo ser humano. Cada ação há uma reação do seu retorno. Os males que tem. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Abra comigo Salmo 91. Salmo 91, versículo 1. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, que vai mudar o teu caminhar. Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Leia comigo pela segunda vez. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Graças a Deus, podeis tomar assento. Quem é que conhece o Salmo 91 aí? Até quem não é crente conhece. Mas às vezes a gente, quando olha para a palavra, versículo 1, a gente já está tão familiarizado com esta palavra, porque nós decoramos, é a primeira, o primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Mas muitas vezes a gente não viaja nessa palavra, a gente não viaja nesse versículo para poder nos aprofundar, dissecar a profundidade do que Deus quer nos revelar através dela. E foi isso que Deus falou comigo. E eu vou hoje trazer um pouco daquilo que Deus falou comigo através desse versículo. Quantos querem ouvir Deus falar com você? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é um lugar secreto, é um lugar de intimidade, é um lugar de segurança, é um lugar de proteção, é um lugar onde você terá intimidade com Deus para contemplar a sua face e a beleza da sua santidade. Aquele que habita, irmãos, a palavra é muito clara, aquele que habita, não é aquele que visita. Eu quero que você entenda que habitar é diferente de visitar. Quantos têm uma habitação? Quantos têm uma casa? Todo mundo tem casa. Na sua casa você se sente seguro, Você se sente com mais propriedade, mais à vontade, com toda a autoridade, sim ou não? Na sua casa você tem autoridade para fazer o que você quer. Quando você viaja, você está visitando. Quando você está descendo com a aeronave em Salvador, você vai se sentir mais seguro. Estou chegando em casa, não é verdade? Então, casa traz autoridade, traz intimidade, traz liberdade, E você fica à vontade, sim ou não? Então, o texto está dizendo aquele que habita. Tem muita gente que não sabe o que é que a Bíblia quer nos revelar aqui nesse versículo. Porque tem muita gente vivendo hoje em Cristo, visitando e não habitando. E Deus quer que você, de uma vez por todas, tome posse,
Porque Ele te chamou para habitar, não para visitar. Quem habita se sente seguro. Quem visita pode no momento estar bem, no outro momento estar mal. E assim o crente no dia a dia, hoje ele está cheio, amanhã ele acorda vazio. Hoje ele está bem, amanhã ele está mal. Isso não é habitar. Mas nesta manhã Deus vai abrir os teus olhos para você tomar posse do que verdadeiramente é habitação. É um lugar secreto, é um esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra das suas asas, vai descansar. Aleluia. Paulo, uma certa feita, fez uma declaração que nós, que fomos escolhidos por Cristo, Jesus falou lá em João 15, não fostes vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Foi Ele que nos escolheu, e Paulo diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Estamos escondidos. Isso me faz lembrar quando Moisés, em uma grande experiência que ele teve com Deus, ousadamente, pela intimidade que ele tinha, pela amizade que ele conquistou diante de Deus, Moisés chega para Deus e diz assim: Senhor, mostra-me a tua glória. E aí, a gente não sabe muito definir o que é a glória de Deus. Às vezes a gente pensa que a glória é uma fumaça, é uma manifestação na alma que a gente fica, em êxtase espiritual. É algo que de repente deixa você mais ligado ao céu do que à terra. Na verdade, Deus, Ele responde para Moisés dizendo, Moisés pediu para ver a glória, e Deus responde dizendo que ninguém pode ver a face dele e permanecer vivo. E aí Deus nos faz entender que a glória de Deus está na sua face. E aí Deus fala assim: Moisés, eu sei que tu és meu amigo, anda comigo, tem conquistado nessa caminhada, o meu coração. Ninguém pode me ver face a face e permanecer vivo, mas eu vou te revelar. Eu vou te revelar não a minha glória na sua plenitude, mas eu vou te revelar uma face da minha glória. Eu vou te colocar no lugar seguro. Eu vou te colocar na fenda da penha, no lugar secreto, no meu esconderijo. E quando você estiver lá naquele buraco da rocha, eu vou passar. E quando eu passar, eu vou colocar a minha mão, para a minha glória não te fulminar, mesmo no esconderijo. E quando eu passar, eu vou tirar as minhas mãos e você não vai me ver pela frente, mas vai me ver pelas costas. Quando Deus fala ver pelas costas, Deus está falando da bondade dele. Porque ele diz que a bondade e a misericórdia nos acompanhariam todos os dias. Isso é bondade. E ele diz que revela a sua bondade e a sua misericórdia a quem Ele quiser se revelar. A quem eu quiser, eu me revelarei.
E Deus mostra pelas costas, revelando a sua bondade. Mas a minha face tu não verás. E aí Deus me faz entender que esse lugar secreto, esta rocha, essa fenda da rocha, Deus me faz viajar lá no Calvário. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, entre dois malfeitores, e por costume os soldados romanos quebravam os ossos dos malfeitores, quando era numa sexta-feira, para abreviar a morte, porque no Shabat ninguém podia trabalhar, tinha que descansar no Senhor. Então eles abreviavam, quebrando os ossos dos malfeitores, assim asfixiados iam a óbito. E quando foram quebrar os ossos de Jesus, não puderam quebrar, sabe por quê? Porque estava escrito: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E aqui eu aprendo, irmãos, que o diabo, qualquer pessoa que queira intentar contra a tua vida, fazer alguma coisa contra você, não vai poder fazer, porque está escrito ao teu respeito. E tudo que está escrito ao teu respeito vai ter que se cumprir. Aleluia! E aí não quebraram nenhum dos seus ossos, mas era profético. Então o soldado pegou uma lança e abriu uma cratera na sua lateral. E aqui a Bíblia diz que saiu sangue e saiu água. O sangue fala da obra redentória, que de fato o sangue do Cordeiro de Deus foi suficiente para nos redimir dos nossos pecados. E a água, pastor? A água fala da continuidade, depois do derramamento do sangue. Porque a obra de Deus, ou a obra de Cristo, não se resumiria no sangue. Não era simplesmente nos resgatar da maldição da lei e nos levar para os céus. Se fosse assim, Deus, toda hora que alguém se convertesse, Ele matava e levava para o céu, porque o sangue já tinha se cumprido na redenção humana. Mas a obra de Deus, pelo sangue, é apenas o início de tudo aquilo que Ele quer fazer através de nós. Depois da redenção, vem a água. Depois do sangue, diga comigo, depois do sangue, vem a água. A água fala do fluir da vida de Cristo em nós. Fala de que depois de redimidos, nós ainda temos uma missão para viver a vida de Cristo, para revelar Cristo através do nosso viver. Então abriu essa cratera, e aqui nessa abertura escarpada do Calvário, esse lugar onde aninhava a igreja de Cristo. Sangue e água também fala da igreja, da vida de Cristo por intermédio da igreja. Se lá no princípio, o primeiro Adão teve que ter essa lateral aberta para retirar Eva de dentro, a noiva do primeiro Adão de dentro dele, lá no Calvário, o segundo e último Adão teve também, aleluia, adormecido por Deus. Ele teve que, aleluia, permitir que Deus tirasse a sua noiva, a sua igreja da sua lateral. Aleluia. Porque Eva prefigura a noiva, prefigura a igreja. E da mesma forma como o primeiro Adão teve a sua lateral aberta, o segundo e último Adão também teve a sua lateral, porque era profético e estava escrito, aleluia. E por isso naquele dia a igreja saiu de dentro de Cristo. A igreja já pré-existia em Cristo. Amém, queridos? Então o único lugar, pastor, o senhor deu esse arrodeio aí, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu dei esse arrodeio exatamente para te dizer que
que o único lugar seguro aqui na terra, aleluia, é aqui dentro, nesse esconderijo, nessa abertura escarpada do Calvário, aleluia, na fenda da rocha, aleluia, neste lugar que onde nós estamos escondidos com Cristo em Deus, aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso, aleluia, que tem os seus meios para realizar a sua obra através de Cristo, aleluia. E aí nós entendemos que o único lugar seguro, lugar de intimidade, lugar onde Moisés queria ver a face de Deus, fala de intimidade, é através de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, queridos, que essa rocha, e eles beberam de uma mesma água da rocha, e essa rocha é Cristo. Paulo fala isso. Então, amados, o único lugar onde nós podemos, como Moisés contemplou, pela bondade de Deus, a glória de Deus, é em Cristo. Quando nós queremos conhecer a Deus, isso só pode acontecer através de Cristo. Amém, amados? A revelação da face de Deus é o grande prêmio da amizade que nós conquistamos no nosso relacionamento com Deus. Foi por isso que Deus permitiu assim Moisés desfrutar desse privilégio. E se você também desejar conquistar, conhecer o caminho de Deus, conhecer a face de Deus, você precisa, aleluia, fazer isso não pelo seu mérito, mas principalmente porque Deus deseja que você seja íntimo dele. Não foi por acaso que Deus tirou o povo do Egito? E o desejo de Deus era levar o povo até o Sinai, para Deus falar ao povo, se manifestar ao povo, ter intimidade com o povo, caminhar com o povo, mas o povo rejeitou. Infelizmente, nos nossos dias, irmãos, tem muita gente rejeitando conhecer Deus, não querem pagar o preço, não querem se sujeitar, não querem obedecer, não querem caminhar com Ele. Quando Deus me falou hoje pela manhã, irmãos, isso é muito forte. Quanto mais nós somos cheios de Deus, ou conhecemos a Deus, ou andamos mais com Deus, estamos aptos, seremos aptos para colocar as prioridades de Deus acima das nossas prioridades, de renunciar os nossos próprios sonhos e projetos pessoais, em prol dos planos e projetos do nosso Deus. Porque infelizmente hoje é assim, a gente quer andar com Deus, mas não abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos projetos, não é verdade? É verdade ou não é? Eu vou para a casa de Deus, mas fico longe de Deus. Está igual lá no Monte Sinai. Eu quero um representante. Deus vai falar com o pastor e o pastor vai falar comigo. Na verdade, o pastor é um mediador, é um representante de Cristo, né? Porque Deus fala através do seu altar hoje. Mas Deus quer falar com você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você conquiste territórios, que você se aproxime mais, que você ande com Ele. Aleluia. Enoque, de tanto andar com Deus, Deus falou, não vou deixar você aí não. Deus tomou para si. Quantos querem ser tomados por Deus aqui? Aleluia. Irmãos, essa terra, ela só tem sentido por causa do propósito de Deus. Tirando o propósito de Deus, que é a garantia
de você estar aqui, cumprir o que Deus quer que você cumpra, fora disso não vale mais nada. Toda a sua vida aqui não vai passar de um segundo diante da eternidade. Os tempos passam tão rapidamente, que quando você olha para trás, já se passou uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos. E você olha, foi ontem. Mas se você não construiu nada em Deus, irmãos, não vai valer a pena. Mais vale um dia nos teus átrios, ó Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar. Moisés era um homem segundo o coração de Deus. Deus me trouxe essa revelação. Porque Moisés, não, Davi, era um homem segundo o coração de Deus, porque ele teve a ousadia de penetrar na profundidade do coração de Deus para conhecer os desejos e os sonhos e a vontade de Deus. Foi por isso que Deus, quando encontrou Davi, ele disse: encontrei, achei. Até porque quando ele diz achei, é porque não é fácil. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Olha, para executar a vontade de Deus, não é simplesmente vir para a igreja, não é conhecer a história de Deus, a Bíblia sagrada, andar na igreja com os irmãos. Não, irmão, tem que andar com Deus. A nossa vida só é transformada na medida que a gente se achega mais a Ele. E essa é uma função nossa: achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e me deixareis ser achado de vós. Ele quer se deixar ser achado de você, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então, queridos, a revelação da face de Deus se revela através de Cristo. E quando nós estamos escondidos com Cristo na fenda da penha, é o único lugar onde nós podemos contemplar a glória de Deus. Não completa, mas um dia nós o veremos como Ele é. A grande expectação, a grande expectativa que nós estamos aguardando, para que um dia Ele se manifeste como Ele é, e assim o veremos face a face, e assim Ele se revelará sem subterfúgios. Ele se revelará completamente a cada um de nós. Você sabe que quando Moisés, aí Deus responde para Moisés: eu vou te colocar, no versículo 21 de Êxodo 33, e disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e ali eu te porei, e ali te porás sobre a penha. Junto a mim. Irmão, hoje onde é que Cristo está? Desceu aqui agora. Onde é que Cristo está? Junto do Pai, à destra do Pai. Onde é que você vai ficar? Jesus falou lá em João 14: olha, não fiqueis tristes, não fiqueis contristados, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós também estejais. Irmãos, o que nos liga aos céus, o que nos liga a Deus é Cristo. Seu negócio é com Cristo, é obedecer a Cristo, é revelar Cristo, é viver Cristo. E se Ele está à destra, eu vou colocar no lugar junto a mim. Cristo está junto ao Pai, à destra do Pai. E esse é o lugar onde você vai habitar. Esse é o lugar onde Ele está preparando para que você possa viver eternamente na sua presença. Aleluia. Então aí eu aprendo, irmãos, que habitar é diferente de visitar. Eu vou lá na casa de Dai, nunca fui, hoje eu vou, né? Deve ter uma comida lá gostosa. Hoje a gente vai apresentar, né, o netinho dela. Eu nunca fui lá, você nunca me convidou.
Mas se eu for lá, eu vou visitar. Não é verdade? Eu não vou me sentir à vontade. Eu não posso chegar na geladeira, deixa eu ver o que é que tem aqui para comer, eu estou com fome. Eu não posso, estou cansado, vou deitar aqui no sofá, vou deitar na cama. Eu não tenho essa liberdade. Eu não tenho essa intimidade. Eu não tenho essa autoridade. Eu sou apenas um visitante. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Deus não quer você como visitante, irmão. Deus já te deu um lugar de habitação. E eu fiz esse arrodeio todo agora para começar a pregar, mas quem está gostando, diga amém. Aquele que habita, irmãos, quem habita tem autoridade. Diga comigo, quem habita tem autoridade, tem segurança, tem intimidade, né? Então você que habita, você se sente seguro, você está no lugar onde você tem autoridade, porque com Cristo, irmão, você recebe todo poder. Quando Jesus, ele cumpriu o propósito dele aqui na terra, Jesus foi ao inferno, venceu o diabo, venceu a morte, venceu Satanás. Por favor, obreiro, vê se tem alguém lá em cima na sala, pede agora, imediato, para todo mundo descer. Eu dei um prazo até 10 horas, não desceu, manda descer agora por ordem expressa, da autoridade. Então, Jesus falou, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora na terra. Ele tinha autoridade no céu, mas ainda não tinha autoridade na terra. Porque que ele falou, toda a autoridade me foi dada no céu e agora na terra, porque ele não tinha. Essa autoridade foi usurpada lá no princípio por Satanás. Amém? Amém? Então Satanás roubou essa autoridade, usurpou essa autoridade. E aqui eu preciso aprender, irmãos. Jesus pegou essa autoridade e deu agora a sua igreja a um novo povo. A um novo povo. Eu estou falando isso porque eu estou vendo toda hora descendo uma pessoa. Isso acaba até... Então toda a autoridade foi dada à igreja. A autoridade de Cristo, ele confiou à igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Nós temos a autoridade de Cristo aqui na terra. A autoridade que estava sobre ele, ele transferiu para mim e para você. É por isso que ele falou que as obras que ele fez, nós faríamos ainda maiores. Você precisa entender, irmãos, que você habita, e quem habita tem autoridade, e essa autoridade está sobre você. Infelizmente, lá no princípio, o diabo roubou essa autoridade. E o que é que ele quer fazer hoje, pastor, irmão? Tudo que o diabo quer fazer nos dias de hoje é roubar a nossa autoridade. Deus deu autoridade ao homem. No princípio, Deus colocou a terra sobre a administração do homem e disse, dominai, governai, administrai, possuí a terra, multiplicai, a terra é estrado dos nossos pés. Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quem tem autoridade sobre a terra é o homem, e Jesus, para ter autoridade sobre a terra, teve que se tornar homem. Espírito não tem autoridade na terra. Deus, para fazer alguma coisa na terra, ele só faz através do homem. Amém? Isso foi o que ele mesmo estabeleceu. Então Deus confiou essa autoridade ao homem. Mas lá no princípio, quando o diabo quis roubar a autoridade, porque tudo na terra, meu irmão, entenda isso pelo amor de Deus, é uma questão de princípio de autoridade. Se você mexe com a santidade de Deus, não acontece muita coisa. Se você mexe com a deidade de Deus, não vai acontecer muita coisa. Se você vai mexer com alguns atributos de Deus, não vai acontecer muita coisa. Mas se você mexer com a autoridade de Deus, Lúcifer era um ser criado, formoso, né, perfeito em formosura, o ser mais privilegiado de toda a criação de Deus, mas ele mexeu na autoridade de Deus.
E quando alguém toca na autoridade de Deus, Deus não vê o homem, vê o próprio Satanás. É por isso que o soberbo Deus abate, mas o humilde Deus exalta. Amém? Então, quando o diabo foi tomar a autoridade de Deus, aí eu preciso entender que nós perdemos autoridades de duas formas. A autoridade, ela pode ser roubada. Diga comigo, a autoridade pode ser roubada, ou também pode ser usurpada. Você pode perder a autoridade. A autoridade pode ser perdida. Como foi que Adão perdeu a autoridade? Vamos lá? Vamos viajar aí no princípio. Deus, ele deu a autoridade, ele repassou, ele transmitiu essa autoridade para quem? Para Adão ou para Eva? Para Adão. E colocou Adão como cabeça. Como cabeça. Irmãos, o diabo é estrategista. Preste atenção, isso é muito profundo e você vai entender muitas coisas a partir disso aqui. O diabo é estrategista. O diabo, ele não tinha, talvez ele encontrou dificuldades para ir diretamente a Adão. Aí ele foi a Eva. Quando Eva caiu, desobedecendo a Deus, não houve transgressão. Somente depois que a transgressão se consumou. Agora eu quero que você aprenda uma coisa. Existe a comunicação. Existe a comunicação que recebemos através, quando eu falo, é porque toda hora fica passando gente aqui. Isso, a gente está aqui ligado, irmãos. E para quem está pregando, se você não estiver bem concentrado, o inimigo consegue distrair. Por isso que eu falei, 10 horas, desce todo mundo. Isso acaba atrapalhando. Então, na verdade, quando Eva, ela comeu do fruto proibido, o pecado não se consumou. E o diabo, ele é estrategista, ele não foi diretamente a Adão porque encontraria dificuldade. Porque a mensagem comunicada, ela foi repassada para Eva. A mensagem revelada foi comunicada para Adão. Então foi Adão que repassou, que comunicou a Eva. Então o diabo sabia que, apesar de não ter acesso a Adão, mas ele sabia por onde chegar até Adão. E muita gente fica condenando a mulher, não é? Olha, a mulher que tu me destes. E aí, às vezes, faz injustiça com a mulher, né? Coloca algumas responsabilidades sobre a mulher. Infelizmente, a mulher sofre por causa disso, mas a mulher, irmão, Deus sabia que era a parte mais frágil, foi por isso que Deus não colocou essa grande responsabilidade sobre ela. Então o diabo foi e enganou Eva, e o pecado não se consumou pelo engano, mas ele sabia que através de Eva ele chegaria até Adão. O que eu aprendo aqui, irmãos? Existe uma comunicação revelada de Deus diretamente para você. E você sabe exatamente o que é que Deus quer de você. Não adianta outras pessoas
querer pegar essa mesma revelação, porque ela foi direcionada a você. Ela pode ser comunicada a outras pessoas. Não vai ter o mesmo peso. E Adão caiu direitinho, porque o diabo, ele é astuto, e ele usou a quem mais ele amava. E foi influenciado por ela, e a transgressão se consumou através da desobediência. Cuidado, varão. Nós precisamos ter muito discernimento. Deus falou para Abraão, mas ele infelizmente ouviu Sara e trouxe um grande prejuízo para a raça humana. Mas Deus, ele é especialista em pegar maldição e transformar em bênção. A desobediência de Adão trouxe um grande desconforto. Não era o plano, o projeto de Deus. Mas Deus usa até mesmo os erros do homem para transformar a maldição em bênção. Amém? Então, na segunda vez, quando Deus falou com Abraão, Abraão agora aprendeu a lição. Na hora que Sara perguntou: o que vocês vão fazer de madrugada, essa hora, lascando lenha, fazer esse movimento todo aí, preparando uma mochila para meu filho Isaac, levando aí esses 2 servos, nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Quando Deus fala com você, você sabe que tudo que Deus espera de você é fidelidade na adoração. Ainda que seja sacrificial, mas sacrifício é adoração. Tudo que você faz para Deus é adoração. É por isso que Deus só busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos adorar. Aí ela quietou o coração. Mas se ele diz: não, Deus pediu Isaac para sacrificar, está repreendido, Satanás. Deus me deu, agora Deus tirou? Vai tirar? Esperei, foi 30 anos para esse milagre chegar. Isso não é Deus não, isso é o diabo. Não é assim? Mas não foi Sara que ouviu de Deus. Quem ouviu foi Abraão. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque o diabo é astuto e ele vai usar as pessoas mais próximas de você. Quando ele não conseguir chegar diretamente a você, ele vai chegar através das pessoas que têm influência sobre você, para ele tirar a autoridade, para tirar aquilo que Deus te entregou. Não foi assim com Sansão? Dalila foi a ferramenta que ele entregou a autoridade e se tornou um palhaço, porque quando nós perdemos a autoridade diante do mundo espiritual, nós nos tornamos como um palhaço. Quando você perde a autoridade na sua casa, você se torna como um palhaço diante do inimigo. Porque um homem sem autoridade é tudo que o diabo quer: é roubar, é fazer você perder a autoridade. Porque, irmão, quem habita tem autoridade. Deus te chamou para habitar, não foi para visitar. Amém, irmãos? Eu não sei, hoje o maior jogo no mundo espiritual é um jogo de medição de força, de autoridade. O diabo quer quebrar a autoridade no nosso país. Hoje o nosso presidente da república é a maior autoridade desta nação, mas existem do outro lado pessoas que querem quebrar a autoridade do presidente. O nosso governador é a maior autoridade do nosso estado, e a autoridade é constituída por Deus, você gostando dele ou não, mas ele é a autoridade. Você tem que se sujeitar a ele, você tem que orar por ele, principalmente se você é crente. Autoridade, quando você honra a autoridade, o próprio Deus condiciona recompensas, mesmo se você não gostar dela. Porque a autoridade não é pelo mérito, mas é pelo que Deus
estabeleceu, irmão, pela sua soberania. Romanos 13, toda autoridade foi outorgada por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e trará para si mesmo condenação. Agora, tem muita gente que confunde autoridade com poder, não é verdade? Eu estava ali perguntando a Deus: Deus, me dá uma definição de autoridade e poder, porque você vê até na Bíblia, às vezes no lugar de autoridade tem poder, e não é a mesma coisa. Aí Deus falou comigo, irmão, literalmente aqui, ó, aqui do lado, Deus falou: a autoridade é uma posição, e o poder é um instrumento dessa posição. Uau! Dentro da igreja, irmão, só tem poder, aliás, não é dentro da igreja, em todas as instituições de organização humana, só tem poder quem tem autoridade, porque o poder é constituído pela autoridade. Um policial, ele recebe uma arma porque ele foi revestido de autoridade, a organização que é essa autoridade, né, outorgou a ele essa arma, para ele usar no exercício dessa autoridade, debaixo da organização, da autoridade da organização. Amém? Quantos me entendem? Então, dentro da igreja é a mesma coisa. Quem tem poder é quem tem a autoridade. Infelizmente, lá no mundo, tem muita gente que usa o poder sem autoridade. E quem é que usa o poder sem autoridade? Aqueles que estão fora da lei, aqueles que estão batendo contra a lei. Você vê hoje na guerra do tráfico, você vê quem não tem autoridade, mas tem mais poder do que a organização que de fato teria a legitimação do uso do poder. Sim ou não? Você vê nas guerras dos tráficos, os bandidos, eles têm armas mais pesadas, eles muitas vezes são mais munidos de poder. É verdade ou não é? Mas eles não têm autoridade, eles não têm autorização da organização para conceder aquelas armas, aquele poder para eles. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Não vou entrar muito nessa questão, mas eu quero dizer que dentro da igreja tem muita gente que quer usar o poder sem autoridade. E quem usa poder sem autoridade lá fora é bandido, e aqui dentro é bandido espiritual. Não adianta você querer fazer a obra de Deus sem Deus. Não adianta você querer fazer a obra de Deus quebrando o princípio de Deus. Não adianta você querer, até com boas intenções, fazer a obra de Deus, mas Deus não aceita nenhuma obra sem se sujeitar à sua autoridade. Não adianta você sacrificar sem obedecer, porque será obediência de tolo. Sacrifício diante de Deus não funciona sem obediência. É necessário, Jesus mesmo, para ir para o Calvário ser sacrificado, dar a sua vida, ele teve que obedecer no Getsemane. O sacrifício do Calvário só teve o aval de Deus quando ele passou pela obediência do Getsemane, onde ele anulou a si mesmo, quando ele chegou no seu limite, e ele disse: Pai, se possível passar diante desse cálice, todavia, não é o que eu quero, é o que tu queres. Aí Deus respondeu na hora, mandou um anjo: vai meu filho, está aprovado, eu estou contigo. Infelizmente, Jesus mesmo, quando ele veio para cumprir o propósito de Deus, ele veio para morrer no nosso lugar. Ele disse: este mandamento eu recebi do meu Pai. Tenho uma autoridade, aí a palavra fala de poder e de autoridade. Tenho autoridade, tenho poder para dar, porque só tem poder quem tem autoridade.
e tenho poder para retomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Ou seja, esse mandamento, o mandamento da vida, a autoridade sobre a vida, eu recebi do meu Pai. Eu tenho poder para morrer e tenho poder para ressuscitar. Ninguém pode me matar, mas eu voluntariamente vim para isto, para me doar por amor a Deus, aleluia, por amor a cada um de você, pelo projeto de Deus. Amém? Então, você vai entender que o que o diabo quer tomar de você é autoridade. Você só recebeu autoridade depois que Jesus, ele arrancou essa autoridade. E o poder que estava nas mãos de Satanás, que foi usurpado lá no princípio, quando Jesus cumpriu e pagou o preço pelo homem. Ele teve que se tornar homem, ele teve que derramar o sangue de homem, ele teve que assumir os pecados de cada um de nós sobre ele, porque somente para vencer a morte, teria que ser alguém que não tem pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse pecado, ele não seria apto para vencer a morte. Quando aquela mulher foi flagrada em pleno ato de adultério e queriam matá-la por apedrejamento por causa da lei, Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra e pode matar. Ninguém pôde matar, sabe por quê? Todos estavam debaixo da lei do pecado. Somente aquele que escrevia no chão, quando levantou os olhos, não apareceu ninguém, só a mulher diante dele. Disse: cadê os seus acusadores? Ninguém pôde te matá-la, ninguém pôde te apedrejá-la. Eu tenho um poder para fazer isso, porque eu não tenho pecado. Mas somente quem não tem pecado pode, aleluia, absolver, pode pagar o preço do resgate, pode rasgar a cédula que nos prendia diante do mundo espiritual a Satanás, por causa da transgressão. Ele tinha esse poder, porque ele não tinha pecado. E ele lá no inferno arrancou das mãos do diabo, porque o diabo antes tinha oferecido para ele, levou ao pináculo do templo, aos montes mais altos, e ele falou: está vendo os reinos desse mundo? São meus, a autoridade sobre eles são meus. E Jesus não disse o contrário. E ele fez uma proposta para Jesus, porque o objetivo de Satanás sempre foi um. Ele não queria só poder, ele queria ser adorado. Irmãos, Deus não está preocupado com o poder. Ele é onipotente, mas é o único que pode receber adoração. E Satanás queria isso, e fez uma proposta para Jesus: tu não precisa nem ir para a cruz, eu te dou poder, eu te dou autoridade, te dou os reinos desse mundo. Essa é uma proposta boa, basta que tu se prostre diante de mim e me adores, e eu te darei tudo isso. Aí Jesus falou: me aguarde, daqui a pouco nós teremos um encontro, e eu vou te mostrar quem é que vai ter que se prostrar. E quando ele chegou no inferno, ele chegou como o Senhor, cumprindo a segunda profecia bíblica, lá de Gênesis 22, que depois que Isaac foi sacrificado diante do mundo espiritual, porque diante de Deus houve sacrifício, porque o sacrifício vem através da obediência. O coração chega no altar primeiro. Primeiro, o sacrifício acontece no coração. É por isso que quando você vai ofertar, o seu coração vai primeiro no altar de Deus, e Deus recebe o seu sacrifício. E aí Deus falou: porque não negaste o teu único filho, eu também não negarei o meu único filho. E teu descendente, falando de Cristo, possuirá a cidade dos seus inimigos. O que é isso, pastor?
ele se colocará como o Senhor no inferno, na cidade dos seus inimigos. E quando ele chegou no inferno, ele não chegou como cordeiro. Você sabia que Jesus só foi conhecido como cordeiro aqui na terra? Lá no céu ninguém conhece. Lá no céu ele é o leão da tribo de Judá. O cordeiro, ele teve que assumir essa posição aqui para pagar o preço por mim e por você. O cordeiro quer dizer como homem, irmão. É você que é o cordeiro. Jesus, quando falou para Pedro: olha, tu me amas, então apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Então ele chegou no inferno como leão. Ele já não estava mais na terra. E foi o único dia onde Jesus não foi encontrado nem nos céus nem na terra. O único dia que o inferno viu uma luz. O único dia que eu imagino o céu mudou o seu lugar geográfico para o inferno, porque para mim céu é a presença, é onde ele está. É onde ele está que eu quero. Não quero lugar físico. Quando Jesus lá em João 6:66 trouxe uma palavra dura para os seus discípulos, e todos foram saindo um após um, e Jesus perguntou aos demais que ficaram: e vocês, não querem ir também não? E aí Pedro levanta: para onde? Amém, irmãos? Para onde iremos nós? Amém? Não. Para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? É onde ele está, é com ele que eu quero ficar, é com ele que eu quero ir. Eu falei outro dia aqui, irmãos, que às vezes a gente fica com medo da morte, mas a morte para quem vai é gozo, porque na hora que a pessoa morre é um piscar de olhos. Quem sofre é quem fica, mas quem vai em Deus, em Cristo, recebe a visita do anjo. É glória. É onde ele está, é a presença dele que faz a diferença na nossa vida, irmãos. Não vale a pena você trocar nada nesse mundo por causa de matéria que perece, que o ladrão rouba, que a traça destrói, que a ferrugem corrói, mas que o teu coração esteja nele, porque é ele que te sustenta, é ele que te dá vida, é ele que te dá o que você precisa para viver bem aqui na terra e passar diretamente para a eternidade em gozo e peso de glória na presença dele. Eu já estou encerrando, mas quem está gostando, diga amém. Jesus tomou de volta essa autoridade pela palavra, porque estava escrito. É o que está escrito que tem que prevalecer na tua vida. Não é o teu desejo, não é a tua vontade, é a vontade dele que é melhor do que a tua, é o caminho dele que é melhor do que o teu, é o pensamento dele que é mais alto do que o teu pensamento. E ele entregou essa autoridade a cada um de nós. E o diabo quer tomar essa autoridade dentro de casa. Você é sacerdote. O sacerdote recebeu a autoridade da parte de Deus, irmão. Seja Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do sacerdote, do varão, do homem, e o homem cabeça da mulher. Está escrito. A autoridade é sua. Eu conto sempre a história do galo, mas não vou contar aqui agora não. Por isso que eu oriento sempre alguém que vai casar, mate o galo antes. Ninguém entendeu nada. Quer ouvir? Não, deixa para depois, o tempo não nos permite. Tem que matar o galo. Mas Deus deu autoridade ao cabeça. Existe cabeça dentro da igreja. Existe cabeça numa nação, existe cabeça numa empresa, existe cabeça dentro de casa, existe cabeça em qualquer organização humana.
É princípio de Deus, e quando nós honramos esse princípio nos honrará por toda a nossa vida. E o que o diabo quer, irmão, é roubar essa autoridade. Porque ele sabe que quando ele rouba a autoridade, nós nos tornamos um palhaço, como Sansão. O diabo tem seus meios para usurpar essa autoridade. Você não tem que ter medo de nada, irmão. O diabo não pode fazer nada com você, se Deus não permitir. E se Deus permitir alguma coisa, Deus vai usar o diabo para te abençoar. Amém? Saul recebeu autoridade e uma missão extraordinária: apagar a memória de Amaleque. Ele transgrediu uma ordem de Deus por 2 vezes, e Deus falou: chega, rejeitei a Saul. O profeta Samuel ainda: mas Senhor, gostava de Saul, por que tu tens dó dele? Será que tu tem mais misericórdia do que eu? Você quer se colocar no meu lugar? Hoje eu cortei o seu reino. E Saul reinou em Israel 40 anos sem Deus, só 7 dias com Deus. Vale a pena, irmão, você reinar sem Deus? Vale a pena você estar num ofício sem Deus, você falar em mistério, você ter dons ao seu serviço, ter unção, ter graça? Sem Deus não vale a pena. Quando Saul perdeu a autoridade, ele deixou de habitar. Deus falou comigo aqui agora: quando nós perdemos a autoridade, nós deixamos de habitar. Uau, isso é forte. Porque você perde a intimidade, você perde a autoridade, você perde, né, a proteção. Depois que Saul perdeu a autoridade, ele colocou no lugar, ele ficou então visitando, ele encontrou uma habitação lá na necromancia, e passou agora a ser servo de uma pitonisa, a consultar, a depender de uma pitonisa. Uau! Não perca a sua autoridade por nada. Às vezes, olha o que acontece: o diabo usou o povo para chegar até Saul. Às vezes a pressão sobre a tua vida, você perde o que Deus te deu. Irmão, existe essa mensagem revelada. Eu estou pregando aqui, você não precisa anotar tudo que você está ouvindo, porque eu vou falar muito de conhecimento, do que eu ouvi, do que eu busquei, do que eu aprendi. Mas Deus em algum momento vai falar dentro de você, e aquilo que impactar na tua alma, aquilo que, aleluia, explodir dentro de você, você vai parar: é Deus falando comigo pela boca do pastor. Às vezes eu estou ouvindo um pregador, tem algo que tem que anotar isso aqui. É Deus falando comigo, e ali nasce uma mensagem. Essa é a mensagem revelada. Mas a comunicada, irmãos, a gente lê na Bíblia. Amém? Deus, quando nos pede algo, a quem mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Deus fala diretamente por uma mensagem revelada. Infelizmente o diabo busca um caminho, porque você tem convicção do que Deus falou, mas o diabo vai usar pessoas ao seu redor que influencia você, que tem poder de mexer naquilo que Deus falou para poder usurpar, roubar. Então, queridos, tudo que o diabo quer é roubar a sua autoridade, porque sem ela você não faz nada. Só para concluir, todos estes homens perderam o lugar de habitação por causa da transgressão. O homem perdeu o Éden por causa da transgressão, era a habitação dele. Muitos perdem o lugar de honra, o lugar,
a posição, o lugar de exaltação por causa da transgressão. Judas, ele perdeu Atos 1:20. Se você for olhar, você vai ver e vai concordar comigo sobre tudo que eu estou falando. Judas, Atos 1:20, fala que quando Judas, ele perdeu, ele transgrediu, ele entregou a Jesus, ele traiu a Jesus, que foi também uma transgressão. O que está escrito aí? Judas, ou melhor, Atos 1:20. Quem pode ler para mim? Fica deserto o quê? Fica deserta a tua habitação. Ou seja, ele perdeu o lugar da habitação e ninguém pôde ocupá-la. Essa é a forma que Satanás, ele consegue usurpar a autoridade, roubar a autoridade, fazer com que você perca a autoridade. A outra forma que perdemos a autoridade é através de um outro mecanismo que o diabo usa para poder roubar aquilo que Deus nos confiou, através da intimidação. Aí já é outra história, outra mensagem. Que Deus nos abençoe nesta manhã, e que abra os nossos olhos, e que a gente tenha, irmãos, sensibilidade espiritual para entender. A velha serpente continua astuta, ela sempre vai usar alguém, ela sempre vai usar um ouvido para tentar trazer o engano dela, uma mensagem que vai fazer tropeçar o homem para que ele perca aquilo que Deus o entregou. Vamos ficar de pé. Tudo que você precisa para fazer a vontade de Deus é exercer a sua autoridade. A autoridade é uma posição. Deus te colocou na posição de sacerdote. O apóstolo Pedro diz que ele nos fez reis e sacerdotes para o vosso Deus. O que é um sacerdote? Sacerdote é um representante. Você representa Deus. É como se Deus estivesse fazendo através de você, e para isso você precisa ter autoridade e o poder à tua disposição para cumprir, aleluia, as necessidades do ofício. Amém? E se você perde essa autoridade, o diabo te faz um palhaço. Mas você não foi chamado para ser palhaço. Você foi chamado, aleluia, para fazer com que o fruto que virá a partir das tuas mãos prevaleça e permaneça na terra. Eu quero orar pela tua vida. Se essa palavra falou ao teu coração, quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente. Porque às vezes a ignorância esconde a nossa habitação. Muitos estão vivendo sem exercer aquilo que Deus te chamou para fazer por causa da ignorância. A ignorância aprisiona o homem. A ignorância, irmão, é uma arma do nosso adversário. A ignorância é escuridão. E na escuridão ninguém enxerga nada. É necessário a luz se revelar. E a luz revela conhecimento. Cristo é o príncipe do conhecimento. E conhecereis a verdade, que é o conhecimento, e Ele te libertará. É por isso que nós precisamos amar a Deus. E Jesus falou: aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e meu Pai se revelará a ele.
tem que amar a minha palavra. Só podemos conhecer a Deus não somente através de experiências, mas através também da sua palavra. A palavra é tudo o que você precisa para te aproximar de Deus. A palavra é tudo o que você precisa para você se achegar a Deus. Deus é um Deus de princípios. Pai, aqui estão os teus filhos. Nesta manhã nós queremos nos converter mais a Ti, Senhor. Queremos Te dizer que estamos às vezes tão longe. Pensamos que estamos perto. Mas o obscurantismo não permite a gente enxergar o Senhor. A obstinação muitas vezes não permite a gente colocar Jesus no centro. Nós queremos nesta manhã Te dizer, Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos tão frágeis. Se às vezes achamos que somos alguma coisa, deixamos os elogios entrar no nosso coração, porque o diabo é estrategista para tentar nos ensoberbecer. Irmãos, o único elogio que devemos deixar entrar no nosso coração é aquele que Deus fala de nós. Aqui está o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Tens visto o meu servo Jó? Porque não adianta a gente ter conceito diante dos homens. O conceito diante dos homens, ele pode se transformar numa serpente para nos destruir. Eu quero saber é o conceito que Deus tem sobre mim. É o que Ele está falando de mim. É o que Ele pensa de mim. É o que Ele vai fazer através de mim. É o que Ele garante a minha vida aqui na terra. Deus, abre os nossos olhos, aguça os nossos ouvidos, pois nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos ser mais cheios de Ti, Senhor. Queremos estar aqui para obedecer ao Teu comando, a fazer a Tua vontade. Deus, não queremos nada de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar, porque a medida do nosso vazio é que vai determinar a medida do enchimento de Deus. Porque quanto mais vazios nós formos, poderemos ser mais cheios de Deus. Abre os nossos ouvidos, que nós possamos permanecer no lugar da habitação. É o único lugar seguro. É o único lugar onde Jesus Cristo domina, está no centro, dirige os nossos passos e revela a grandeza do nosso Deus, a glória do nosso Deus. Eu abençoo cada vida nesta manhã, que possamos sair daqui sujeitos a Deus. Não deis lugar ao diabo. O diabo quer tomar o lugar da tua habitação. Esse lugar foi um presente de Deus em Cristo, que Ele te guarda, te protege, se auto-revela, em nome para a glória do Teu Filho. Quantos recebem, se expressam a Ele. Sombra de foi a minha decisão, Jesus amado, pois é Teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo